Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 9 e 10 de Komi-san. Eu sou o Thunder e será que temos aí um concorrente à altura a um episódio de evento de esporte, né? Como é? Festival esportivo, né? Talvez? Festival esportivo. Isso, olha só. Maravilha. Eu sou o Rafa, esse festival esportivo tinha muitos ângulos estranhos, mas tava bem produzido. Eu sou o Igor e se você colocou como concorrente, é no máximo para Kakegi Shoujo. Ai. Caralho! Ok. Ok. Que é o Maurício e ângulos estranhos normal em comissão. Pelo menos não é só isso aqui. Não se resume a isso. Pois é, cara. Não é só ângulos estranhos, né? Tem uns demônios estranhos aqui também que não devia nem existir. Mas eu meio que já aceitei. Já sei que isso daí é um mal desnecessário da obra. Vou fazer o quê, né? Nem todos os personagens são incríveis, como foi nesse episódio, no episódio 9 e no episódio 10, que apareceu a melhor personagem de todos os tempos, que é a One-san. É no 10. É no 10. No 10. Cara, quem dera se todas as personagens introduzidas aqui fossem daquele nível. Quem dera. Mas é o estereótipo dela ser isso. Como todos os outros personagens de comissão, que são até o momento somente estereótipos praticamente, era o estereótipo dela ser aquilo. Porra, mas aí acertasse em introduzir o estereótipo, né? Porque vamos combinar que a Yandere não acertou muito bem no estereótipo assim, né? Na real, não é que não acertou, ela fez o que qualquer Yandere faria. Exato. Grande foda-se. Ah, te É trancar. só Mas... Assim como a One-san fez o que qualquer One-san faria. Qual que é a diferença? A One-san é um estereótipo facilmente gostável. Não é nem nesse sentido. É em âmbito de eficiência também. Porque, eu não sei, olha, eu não sei se é eficiente a personagem Yandere de Komi-san. Ela é Depende. só esquecível. Você se cansa dela? Você se cansa dela? Não é nem questão de âmbito de empatia, mas é a utilização pelo roteiro. Não, mas eu não tô falando disso, Tanto. Tipo, você se cansa dela? Ah, mas aí é algo pessoal, é algo empático. Mas não é esse o função. propósito que colocam ela, meu irmão. Ah, tudo bem, tem É gente só que uma deve pergunta amar. objetiva. Cara, tem gente que ama a Yuno. Exatamente. Então... Só que no caso dessa é pra causar antipatia ou desinteresse. Se tá acontecendo com você, porque tá funcionando. Mas eu não sei, isso pode falar muito mais sobre mim do que sobre a personagem. Então, até Não, eu aí- falo dos dois. Para, Thunder. Não, eu tô fazendo uma pergunta objetiva. O Thunder quer transformar no TCC. Mas não Não, é isso que a ele gente tá faz aqui. fantasiando, ele tá criando uma alegoria, pô. Ele tá inventando, entrou pro âmbito da ficção isso aqui, pô. Mas qual que é o ponto? O problema com relação a Yandere é que ela literalmente é a mesma piada, ela não tem nenhum nuance em primeiro plano, ela não tem nenhum conflito que é gerado por conta dela, e ela é literalmente, na estrutura da piada, o último elemento que entra só pra fazer a piadinha. Então ela não tem nem valor, ela não consegue nem ser o gatilho de uma situação. Ela foi gatilho de situação do episódio dela que foi péssimo. Mas em outros momentos ela não tem nem o gatilho da situação dela. Ou seja, ela é literalmente um poço de antipatia, porque ela não tem nenhum valor além disso. E isso que é complicado, porque é aquela coisa. O problema não é o estereótipo. O problema é como ela é colocada em primeiro plano e como ela é utilizada pra fomentar principalmente piada, porque conflito irrelevante ou inexistente. E quando ela entra em primeiro plano, cara, não tem nada a não ser, tipo, o elemento de antipatia, de tipo, pô, tocaram na comissão, não podem tocar na comissão, barará. E, cara, pô, quando ela entra em primeiro plano, é basicamente para fazer a piadinha dela e ela não tem nenhum valor. E você compara com outros personagens que tem um estereótipo que é mais fácil de ter empatia, aí você tem esse ponto de vista. Mas só que não é só isso. Porque mesmo a antipatia que a gente tem com relação a Yandere, a Yandere, ela é um poço de encheção de saco. E ela não tem nenhum nuance em cima disso. E isso que fica complicado, porque aquela você olha pra personagem é a mesma piada. Você tem um estereótipo da Shunobyo que ela tem perspectiva, ela tem facetas, tem hora que a Shunobyo, tem hora que a pessoa é normal, e cria esse conflito em cima disso, ela tem um conflito interno dela. Você tem nuance. A própria cachorrinha tem alguma informação em torno dela de, pô, ó, ela gosta de lamen, ela tem uma porrada de informação de como funciona lamen. Pô, você tem algum agregativo com relação ao personagem. Você pega...
Basicamente, os personagens secundários têm esse agregativo. Ela é a única que não tem. E o contexto onde ela é inserido também não ajuda. Como ponto, assim, só pra concluir. Não é culpa do estereótipo de yandere. Porque você compara com a Yuno tem mais facetas e mais conflitos, não que isso seja um mérito, do que ela. Porque o estereótipo dela é tão reduzido a esse elemento de não pode tocar na Komi-san, ou fizeram alguma coisa com a Komi-san, ou eu sou yandere da Komi-san, e é sempre a hipérbole da situação, que ela perde. Você ouve essa piada 3 vezes, ela inserida 3 vezes, na quarta você já tá cagando pra ela. E a antipatia que você tem por ela é agregada porque você tá literalmente cagando pra ela. Obrigado, Igor, por responder a pergunta da forma correta, porque eu ia fazer outras conexões a outros personagens que foram introduzidos, por exemplo, a Garota do Fogo. Porque, tipo, ela também tem o papel de piada, ou pelo menos de colocar o estereótipo dela em primeiro plano pra fazer algum tipo de pontuar algum ponto que seja dela ali, de fazer o estereótipo dela funcionar, de sempre associar coisas ao calor, e é funcional, ele funciona bem, ele é inserido em momentos que fazem sentido, é uma personagem que tá ali, mesmo da piada pela piada, e funciona. Você entende, ela faz algumas vezes, ela sempre tá associando situações ao calor e vai fazendo uma comparação de temperatura. Pô, legal, é o primeiro episódio dela, é o primeiro momento e funciona. Mesmo que seja algo mais simples. Diferente da One-san, que tem uma sketch muito maior pra ela. Então por isso que eu coloquei esse ponto pra conversar sobre a eficiência dessa personagem que sempre tá ali fazendo a mesma coisa, mas parece que o negócio tá sempre do lodo quando essa personagem entra em cena. Mas esse é o ponto que eu ia entrar, porque também não ajuda a questão do próprio estereótipo. Porque, vamos lá, o estereótipo da One-san é muito mais fácil de você trabalhar e sair alguma coisa um pouco mais encorpada. Porque é uma personagem que ajuda todo mundo, uma personagem extrovertida, uma personagem com fácil interação e que tem muita percepção, então é fácil de você criar os momentos pra ela. Quando você pega um estereótipo, tipo, não vou nem entrar no yandere, mas o da menina do calor mesmo, que ela está lá só pra falar, tá muito caliente, né? Sei lá, 16 graus pra você, 37,5 pra mim. Ela só tá fazendo essa explosão de informação barra piada o tempo todo. Tipo, isso funcionou com ela por quê? Porque ela só apareceu nessa sketch. Porque se ela começasse a aparecer em outros episódios só pra fazer esse momento de sketch, ia ser a mesma merda. Tá, eu vou dar o benefício da falta de informação sobre essa personagem porque ela foi apresentada agora. Mas eu discordo do fato de o estereótipo yandere não ter possibilidade de trabalhar em cima disso. Isso eu também discordo. Isso eu discordo. Não, eu não tô falando que não tem possibilidade, tô falando que é mais difícil. Porque o difícil no sentido de que a interação dessa personagem, por ser desse estereótipo, engajaria mais conflitos, perdão, hoje tá foda, engajaria mais conflitos que não são coisas que Komi-san quer passar. Então ele tá tentando sempre evitar isso a todo momento. Por isso até que essa personagem é resumida a piada o tempo todo. Puta, cara, eu ainda não sei se eu concordo, porque, tipo, por exemplo, usando um exemplo do próprio episódio, quando ela começa a falar, nossa, a Komi está perto de mim, eu perdi minha força. Ela basicamente fez algo que todo mundo ia fazer, e não é inerente ao estereótipo dela, é inerente a uma piada de contexto de todo mundo endeusar a Komi-san. Ou seja, não é nem um bom uso criativo do próprio estereótipo. Coisa que, por exemplo, o uso ou a dificuldade de fazer o estereótipo, eu acho que é muito... Eu não sei metrificar isso. Porque mas esse que é o ponto. É porque aí ainda tem um momento de casar, porque o que uma personagem yandere viciada no amor por uma vai fazer quando essa uma tem a piada de que todo mundo é endeusa? O máximo que você pode dizer é ela vai endeusar mais do que todo mundo. Mas ela não vai sair nesse âmbito. Uhum. Mas aí tem um ponto que é justamente o nuance. Porque qual que é a situação? Quando você tem o estereótipo da yandere, você tem duas perspectivas. Um momento em que ela odeia todo mundo que tá em volta e um momento que ela ama quem tá a protagonista. Ou no caso, a personagem em questão. Esses nuances são geralmente o que gera conflito.
Então, vou dar o exemplo de Mirai Nikki. Chegava, tinha algum detalhe, que não necessariamente ia pegar no queixo da Komi-san, que fazia com que a Yandere ficasse puta. O que acontecia, gerava-se o conflito e era o gatilho do conflito. Qual que é o problema em torno disso? A Yandere, ou o estereótipo de Yandere, é um excelente estereótipo para criar conflito. Porque acontece alguma coisa, ela gera o conflito porque ela tá muito empática com a personagem em questão, ou ela tá muito antipática com todo mundo que tá interagindo com ela. Ou seja, ela é um excelente gatilho de conflito. Me fala qual que foi a última vez que a gente viu dela tendo iniciado o conflito e esse conflito sendo levado à frente. Porque nesse episódio, por exemplo, a garota pega no queixo da Komi, ela aparece, ela tá toda nervosa, a transição de cena esquece. Esse é o problema. Ela é o gatilho do conflito, mas quando ela engatilha esse conflito, não utiliza pra nada. É transição de cena, ou seja, só repete. Então, ela que é um excelente gatilho pra esses conflitos acontecerem, é ignorado. E se o anime ignora a hipérbole dela, como Yandere, não sou eu que vou dar relevância pra isso. Então, acho que ela pode ser utilizada de muitas maneiras, ela tem muito valor nisso, porque querendo ou não, o contexto gera esse conflito, mas ela também é um baita do gerador de conflito, um ponto caótico na narrativa, mas só que eles não usam isso. Então, eu entendo o estereótipo de Yandere, entendo também que dava pra fazer mais, e entendo que o anime é muito limitado na forma como utiliza ela. Esse é um ponto também. Inclusive, eu concordo bem com você de que dava muito pra fazer mais com ela, principalmente segmentação de conflito. O problema é, a comissão olha pra ela e fala, não quero não. Então, fica aí. E aí, daí voltamos ao ponto focal do episódio, porque eu não sei nem como a gente conseguiu sair em toda essa conversa, sendo que eu fiz só uma brincadeira. Mas o nosso trabalho foi prolixo. Hoje tá foda muito, mas pelo amor. Mas o ponto da One-san é bom justamente por isso, porque é um estereótipo fácil de interação e eles sabem interagir. E o ponto geral disso é que você tem até o contraponto do Tadano, que entende a comissão, só que ele não entende os elementos mais emocionais da comissão, então ele não pega esse detalhe de, ela tá com ciúme. Por quê? Sei lá, ela só tá ali me olhando com uma cara de Jojo Fag, praticamente invocando um stand atrás, mas ela só tá ali sendo estranha. Qual que é o problema? A outra percebe isso melhor e ela tem muito mais interação de ir ajudar diretamente. Isso funciona pra esse momento, até tem meio que começando a não falar isso, mas ele dá esse detalhe de é um papo de garota, a gente se entende na hora. Então, ela pega, olha o conflito, só bate o olho, beleza, vou sair, vou deixar vocês aqui porque eu sei o que ela quer. Isso funciona, inclusive faz a personagem ter muito mais empatia, porque ela consegue entender esses pequenos detalhes de uma personagem que mal fala no ambiente sem ser por caderno ou pelo Tadano. E, funciona. Fora que é um estereótipo facilmente gostável. Ele, além de tudo isso, acho bacana porque coloca mais um personagem no cast que parece que existem... Né, eu acho que o Maurício já falou algumas vezes que os personagens chaves de algumas sketches que vão ser um pouco mais... vão criar uma narrativa um pouco mais linear pra evolução de personagem, ela me parece ser uma dessas personagens. Não sei se é isso. Uhum. Olha só. Pode terminar, depois eu quero comentar vou fazer um apanhadão geral nesse tanto de coisas que vocês falaram. Sim. E nesse ponto, eu acho que Komi-san meio que começa a desenhar algo que eu não sei exatamente se vai ser e se vai funcionar dessa forma, que tem sketch descartável. Tem sketch que é a piada pela piada. Tem sketch que traz uma progressão narrativa pra história. Eu não sei se ele vai fazer isso e eu não sei qual vai ser a dosagem disso. Mas é um recurso um tanto curioso que dá meio que espaço para as duas coisas acontecerem e flutuarem. Então eu tô meio que de olho para ver o que ele vai fazer com isso. Meio que isso sempre teve, porque, convenhamos, o anime tá cortando e pulando e trocando ordem de muita coisa do mangá. Então, a gente já tá tendo um catadão mais conciso das coisas, mais resumido de algumas coisas, e algumas ordens estão até um pouco invertidas. Então, a ideia de ter sketches que são mais descartáveis e outros mais importantes para a progressão de personagem tá aí desde sempre. O que eu volto a frisar é que nessa primeira temporada eles estão focando mais em
dá mais ênfase nas sketches que vão apresentar o cast principal de Komi-san, que ainda não acabou a introdução de personagem, ainda tem pelo menos uns 2 ou 3, 4... Tem mais gente aí, tem mais gente importante, bem recorrente, que vai aparecer nessa história. Komi-san tem um cast de personagens gigantesco e não acabou ainda. Uhum. E a questão que vocês estavam discutindo aí dos estereótipos que entrou na Yandere e tudo mais, uma coisa que Komi-san faz é grande parte dos personagens são basicamente o estereótipo, com um ou outro tendo alguma nuance diferente. Isso continua para quase sempre, mas uma coisa que ele sabe fazer de maneira geral é botar esses estereótipos no momento em que eles são coerentes para existir e, de maneira geral, para a maioria dos casos, fazer um bom uso de interação entre eles. De novo, a Yandere é uma exceção, por isso que eu falo que ela é basicamente esquecível. Não posso negar que a questão o uso coerente de estereótipos ainda permanece nela no quesito de que, num ponto específico, a partir do momento que um personagem é apresentado em Komi-san e ele tem um estereótipo dele atrelado a uma ação, a uma condição, toda vez que acontecer aquela condição, aquele estereótipo, aquele personagem vai voltar a ser recorrente. Então, tivemos a personagem do calor aí no episódio 9. Qual é o estereótipo dela? É falar que tá tudo quente? Não necessariamente. O estereótipo dela, além dessa questão de você tá quente, você tá frio, é a garota dos esportes. É a garota da competição, do calor da competição e tudo mais. Não só a competitividade para ser o primeiro, como você já tem o estereótipo daquela outra garota de cabeça rosa. Então, toda vez que tiver uma competição esportiva, que tiver esse ambiente, você vai ter ela. Do mesmo jeito que a gente já viu nos episódios anteriores, que toda vez que a Komi-san tentando fazer qualquer coisa que possa secundariamente gerar um ranqueamento de melhor ou pior, aquela garota de cabelo rosa aparece para fazer o estereótipo dela e a piada dela. E nisso eu vou voltar e falar por que nesse ponto específico a Yandere em Komi-san é coerente, porque a partir do momento que ela foi apresentada como Stalker da Komi-san, ela infelizmente está sempre presente em cena, porque ela leva esse estereótipo, e Komi-san leva esse estereótipo até todo momento. Então, se ela é Stalker da Komi-san, então, eventualmente, em todas as cenas, ela vai estar presente, para desgosto de todo mundo. Isso vai ser desenvolvido? Não. Isso vai servir para alguma coisa? Praticamente nada. É por isso que eu digo que essa personagem ela é esquecível. Tem até um ponto nisso tudo que não é nem pelo fato dela ser Yandere, mas é uma função que ela tem ali. O Rafa falou uma coisa que eu concordo. Ela representa e maximiza o senso de todo mundo achar que ela é uma deusa e meio que ninguém pode tocar. Qualquer pessoa que interage com ela automaticamente vai vai receber esse ódio das outras pessoas que endeusam ela, e ela maximiza isso. O problema é que isso daí não é necessariamente o estereótipo dela. Tudo bem, ela é uma Stalker, ela é uma Yandere, umas coisas meio que casam. Só que ela meio que virar apenas isso e ser um recurso recorrente cria esse amargo, sabe? Esse amarrado de putz, é só isso que essa personagem faz, é só isso que ela vai continuar fazendo. Retirar esse elemento não faria diferença. Não faria diferença, é porque você tá hiper-racionalizando um sentimento de uma situação onde um personagem tá quebrando uma regra não dita, de você está chegando perto da Komi, você está interagindo com ela, você está fazendo algo que ninguém mais faz, então você vai receber essa punição da massa por você estar fazendo isso e tocando na deusa. Eu acho que é um conceito muito bobo pra você colocar uma única personagem pra sempre expressar tudo isso e maximizar todo esse sentimento que poderia ser facilmente sendo utilizado como um elemento de manada, que, sendo um elemento de manada, é legal. É legal você ver que tem uma massa de pessoas que excluem os personagens ou excluem essa galera que não interage com a Komi porque eles endeusam ela. E por isso que a Komi tem um cast seletivo de pessoas que estão do lado dela.
E eu volto a dizer, é por isso que essa personagem ela é basicamente esquecível. Né? Tipo, praticamente vamos dizer assim, o conceito dela de se maximizar essa questão acaba sendo irritante, ela não progride, ela não causa conflito e basicamente a gente vai repetir aquela conversa que vocês tiveram meia hora, porque que esse Yandere é um péssimo recurso. Mas eu queria voltar nessa questão dos estereótipos de se apresentasse a questão da garota quente lá, da temperatura o tempo todo, ia ficar chato. De fato, ficaria, mas é essa questão de comissão, tipo, o estereótipo está atrelado a uma condição. Ele tem um if, ele tem um gatilho. E cada personagem tem um gatilho específico para mostrar o seu estereótipo, para aparecer em cena. Sempre que tiver esse gatilho, esse estereótipo quase vai aparecer. E, de maneira geral, para a maioria dos casos, isso acaba batendo e tendo alguns resultados interessantes. A da Onessan, mais para frente, vai ter desenvolvimento de personagem por causa dela, mas ainda tem mais personagem importante para aparecer que ainda não apareceu. Eu quero até voltar dar alguns passos para trás, porque eu quero trazer o problema de rico do Igor quanto a Subway e falar da personagem... Antes de falar desse problema de rico, posso só comentar uma coisa dessa sketch que... Muito bom! Primeiro, pra quem acha que o pessoal do interior não tem Subway, tá bem enganado. Pelo menos aqui no interior do Sudeste, qualquer cidadezinha de médio porte tem tudo isso. Não sei como é o interior do Japão. Renamizawa. Renamizawa tem coisa, então já tá errado. No Nonbiori, que é a única loja que só tem uma loja de doces e entretenimento na cidade. Pronto. Tá, ok, faz sentido. E a gente pega um anime decente, não uma coisa esquisita. Eu precisava. Eu tô correndo com Renamizawa hoje em questão, mas enfim. Vai ficar por mais um tempo, mas continue. Eu sei. Questão que eu queria trazer eu não sei como é que é o interior do Japão com essa questão, mas é interessante eles trazerem essa questão de, entre aspas, eles não vão aprofundar disso, mas de preconceito linguístico, tipo, nossa senhora, tem um sotaque, tem isso, tem aquilo. Mais na frente isso vai ter entre aspas, um pequeno desenvolvimento. Mas o que eu queria deixar de bullying pro pessoal do interior, como alguém que já está há quase 7 anos morando no interior paulista, é que você reconhece alguém do interior na capital, quando você entra na estação de metrô e tem alguém dando sinal, que nem dá sinal para parar ônibus, pro trem parar. Eu vi isso no Twitter, mano, bom demais. Olha, eu não moro tão longe assim da capital e eu posso dizer que eu já tive muitas ações do interior. De uma criança que não saía de casa... enclausurado na própria bolha, e quando começou a sair de casa, começou a fazer umas coisas... Começou a receber... a ser alvo de piada por conta disso. Tipo, por exemplo... entrar no metrô e falar, caralho, isso é muito rápido. E aí você ser alvo de piada pelos seus amigos, pelo seu ciclo de amizades, o dia inteiro. Mas, enfim, não vou entrar nessas minhas conversas. Você já tá errado nessa comparação e nesse vitimismo que você tá fazendo, porque você tem amigo. Então, né? Era o que a gente podia chamar. Era o que dava pra chamar na época. Hoje você chama de Igor e Rafa. É aquela coisa, assim, mas não tem céu. Peraí, não somos amigos? Como assim? É o Igor que falou. That is funk, viu? Puta que pariu. Pois é, né? Pois é foda, né? Então, bem, pegando o gancho disso, obviamente vai ter uma personagem que faz isso é bem legal, mas isso daí eu também não sei o quanto ele maximiza por contexto entre o interior e megalópolis no contexto japonês. Aqui, bem, eu acho que deve acontecer mais por questões linguísticas, né? Isso acontece bastante, mas eu não sei o quanto isso acontece no Japão, como essa piada é verossímil em si. Mas é legal pela própria idealização em si, né?
grande, de algo que remete à cidade grande, de um estilo de vida, de algo que, uau, parece ser glamuroso, e alguém que tá do interior e puxo R. Eu também vivi bastante no interior de São Paulo. Não tanto quanto o Maurício consegue chegar ali no âmbito de vivência dele, até porque, querendo ou não, você se embrenha muito mais pro interior, mais interior do que o interior do que às vezes alguma pessoa conhece do interior. Então... se embrenha tanto do interior que fica achando que o interior é o sotaque do R, que é, na verdade, o sotaque regional de Piracicaba. Exatamente. E só no estado de São Paulo a gente tem mais uns 4, 5 outros sotaques no interior. Eu vivi isso, eu vi. É o famoso paulista não tem sotaque, meu. É tipo isso. Pois é. Tem uns 5, 7 sotaques diferentes dentro do estado. De fato. Isso é da hora. Isso é incrível, inclusive. E isso diz mais sobre o sotaque do que sobre ser do interior. Exato. Não sei. Eu conheço um pessoal daqui que é nativo aqui do interior de São Paulo, /Piracicaba, o interior clássico aqui das regiões de Piracicaba. E a única coisa que eu posso dar de, vamos dizer assim, equivalente à situação japonesa, de fato eu não sei. Eu sei que o Japão tem algumas vilas interioranas que são, tipo, bem pequenininhas, bem fechadinhas, estão quase desaparecendo porque não tem taxa de natalidade. Vide Nononbiori. Nononbiori é um retrato interessante de alguma dessas condições. Que talvez possa levar isso. O Japão, apesar de ser um país que é um pouco maior que o estado de São Paulo, ele também tem uma variedade de sotaques e variantes linguísticas muito grandes, apesar da baixa extensão territorial. Então, e até onde eu já cheguei a conversar com alguns japoneses que vieram aqui fazer intercâmbio na universidade aqui em Piracicaba, existe sim um certo preconceito linguístico para alguns sotaques até bem forte, porque eu sei o pessoal de Okinawa sofre bastante bullying em Tóquio, algumas regiões e tudo mais. Mas pegando para nossa condição brasileira, ou melhor dizendo, para nossa condição paulista do interior, o máximo de equivalência que eu já vi isso do pessoal daqui da região comentando é estranhar não o glamour de São Paulo, mas estranhar a muvuca de gente, é chegar na rodoviária de São Paulo e ficar perdido porque de onde saiu tanta gente desse lugar? Ou chegar no metrô e falar, meu Deus do céu, como cabe tanta gente nesse buraco? Sim, esse tipo de contextos diferentes e vai criar, obviamente, um estranhamento pelo contexto que você tá indo, vale pra qualquer coisa, sabe? Qualquer região que você conhece e vai pra uma região meio que é completamente diferente de costumes, até questões climáticas e por aí vai, você vai se sentir, né, diferente. E essa sketch é interessante porque não é só sobre isso, né? É sobre o problema... qual que é o nome daquela linha de fast food? Não o Subway, no caso, mas até a Porta dos Fundos fez um meme sobre espoleto? Não, alguma coisa assim? Tem espoleto, não, mas não sei se é algum tipo de lugar que você vai fazendo... Você vai montar o seu prato, o seu lanche, e ele começa a te socar informação. E é um negócio muito real, cara. Você entra na fila do negócio, você vai ficando meio indeciso, aí você vai tendo um monte de informações, você chegou até a boca do caixa, você não sabe exatamente o que é. E começa a vir uma surra de informações ali que você precisa pedir, enquanto tem um monte de gente formando fila atrás de você. Você começa a sentir uma pressão psicológica pra fazer o lanche, que é fantástico. E é legal, porque... Eu não sei, obviamente é uma experiência minha, mas eu já tive isso. Eu já tive essa situação, porque, cara, eu não sei o que eu vou pedir. Aí você começa a ficar desesperado, fala, tem uma galera aqui, não sei como funciona. E aí você vive uma situação dessa e vê uma pessoa que tá literalmente não importando e tratando aquilo com uma naturalidade enorme, enquanto você tá sendo massacrado de informações pra você escolher, né? Então é interessante como essa... Mas o que eu gosto mais desse sketch, além do quesito verossimilhança, é que a forma como é segmentado as perguntas
é literalmente transcrevido da realidade. Então, até a forma como é fomentado em primeiro plano é que é interessante porque literalmente só tem a comissária ali na fila e é uma sequência de perguntas. Não é porque tá acelerado, porque é o ritmo, não. É porque literalmente é assim. E tanto que você tem dois viés de perspectiva. A da pessoa que tá percebendo essa situação fala, pô, é verossímil no sentido de, pô, tá fazendo um monte de pergunta. E é o que é o inverso. Porque quando eu chego lá, eu faço o contrário. É uma inversão de valores. Que, inclusive, acho que até o vídeo do próximo dos mundos que você falou é nesse sentido. Que ao invés de o atendente ficar perguntando a porrada de coisa, eu falo tudo que eu quero antes dele perguntar. Então ela tá perguntando. Quando ela vai perguntar do pão, já falei o pão, já falei que eu já falei o recheio, já falei que eu quero o extra de cream cheese, que eu quero o extra de cheddar, que eu quero alface, que eu quero isso, que eu quero aquilo. E você inverte o jogo. Aí você deixa o atendente bilu teteia das ideias. Então você inverte os valores. Então é interessante porque se tem dois viés. Tem o viés da pessoa que não conhece ou que conhece e se sente nessa situação de ficar abarrotado de perguntas e não saber o que responder. E tem o outro viés de fazer o contrário e deixar o atendente sem saber, pedindo pra você repetir o pedido porque ele pescou e ele não pegou alguma coisa. O Igor dá uma de Najimi fazendo pedido pra comissão, só que em vez dele fazer pra comissão, ele faz o que a Najimi fez direto pro atendente. A gente sabe que o Igor é uma cebosa do grupo. A gente sabe muito bem que ele faria isso. Ele faria. Exatamente. Ele faria. Não, faço, né, pô? Viu? Faço. Viu? Verdade. Ele faz. Eu faria se a gente tivesse alguma comissão no nível do grupo aqui. Ele quer fazer pressão psicológica no atendente, cara. Fala, vai. Ele é o tipo de pessoa que vai ligar no suporte técnico da internet e deixa o cara do suporte meia hora esperando. Não, então, não, é bom também não. pra ver o quão bom é ficar esperando na linha. Não. Tipo, então, o roteador tá com a luz acesa? Calma. Pera aí, vou ver. Não, aí calma. Eu tô 5 falando minutos desse depois. Ô, senhor, você já viu a luz? Não, calma, eu tô vendo, calma aí. Normalmente perguntam, você quer assinar um novo plano? O Igor rebate essas perguntas perguntando do novo plano. Tipo, Caraca. a pessoa fica 5 minutos descrevendo um monte de lorota do plano e fala, alguma dúvida, senhor? Não entendi, pode repetir? Tá bom, vou repetir. Então ele começa de novo e começa, e faz esse ciclo pelo menos umas 2, 3 vezes. Pra não, mostrar, mas vocês estão... pra mostrar O Igor coloca a musiquinha de espera pra atendente. Aí vocês estão tendo uma inversão de valores, porque o normal é o atendente te ligar oferecendo internet. Eu ligo cobrando pra aumentar a minha internet. Eu quero ter a possibilidade de 500 mega na minha casa. O meu limite é 100. Por favor, vocês poderiam trabalhar pra liberar 500 mega aqui na minha casa, fazendo o favor, porque eu quero efetuar essa compra. Então é o inverso. Vocês erraram a leitura. Entendi, eu não faço o atendente sofrer, porque aí não é culpa dele. Mas o que eu cobro é que tem um serviço melhor. Então eu faço o inverso. Ao invés de eles ligarem falando, me oferecendo o plano, eu ligo cobrando porque não existe um plano. Ou seja, a gente só errou no start do processo, porque não é você recebe ligação, você ele faz a ligação. Nunca negou e o meio. Exatamente, ele nunca negou que ele não faz isso. Ele só corrigiu o fato de que não é o atendente que liga, ele que liga. Olha a proatividade da pessoa, olha como ele inverte as situações. É fantástico. Exatamente, porque eu quero o melhor pra mim, também quero o melhor pra quem presta serviço pra mim. Porque é aquela coisa, se quem presta serviço pra mim tá bem e eu tô bem, tá tudo bem. Oh, que fofo. O Thunder que o diga, né? Sua internet é excelente, né, Thunder? Você acha que vocês ligaria e conversaria, trocaria ideia de boa, né? Com um atendente, assim, falando, não, isso aqui é incrível, fantástico. Pô, eu ganho bônus de 50 mega por mês. Cara, eu só não mando as pessoas que trabalham ali pra aquele lugar, porque eu sei que a culpa não é delas. Exatamente. Tipo, ela vai receber xingo pra incompetência do próprio sistema. Então eu acho isso não é legal. Não é legal. A vontade é grande de fazer, mas não é legal. A próxima sketch é óbvio. Imagina no Discord nesse momento. Hã? Imagina no Discord nesse momento. Que isso? Procure esse frame no anime que a gente vai fazer. O joguinho. Vai ser. Vamos fazer o joguinho. Vamos fazer um joguinho. Ok, da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda? Da esquerda pra direita. Com a Kira, aquele do meio, Thunder, você vai falar. Aí depois Legend of God Heroes, ReZero e Gurren Lagann. Agora, aquele ali você fala, Thunder. Eu tenho que falar? É o seu lugar de fala. E Nhadoca mágica?
você errou. É Patira, né? Não, Nyadoka Akira. Mágica. Bicho, Lady J... Nossa, eu ia ser longe. Legend of the Galactic Heroes. Não, ele Galactic Bishonen, né? Rec Zero. E o outro aí eu já não sei fazer o trocadilho porque eu não sei o que tá escrito ali. Mas tá aí. Tá aí. Ou o Mario. Não, cara, o chuva de referência nessa sketch foi fantástica. Você Não, ter. o que mais teve referência, né? Não, foi maravilhoso. O Mario vestido com roupa de. Não, é fantástico. O Mario de queijo. O Mario de queijo. Mario de queijo. Aprova. Eu acho que falta essa skin, inclusive, né, no Smash Bros. Seria incrível. Eu acho que já tem um personagem de queijo no Smash Bros. Nossa, ia ser extremamente poderoso, inclusive. Só avisando, o Nyadoka Mágica nada mais é que o spin-off pro Ela Madoka Mágica, a versão mobile, né? Nossa, não precisava ir longe, não precisava. Ah, eu fui. Vamos voltar para a versão de Mario que importa. Vamos lá, Smash Ultimate que deu certo, por favor. Cara, isso daí volta basicamente naquilo que a gente falou. Use o estereótipo do personagem da forma correta, pra criar contexto, pra criar mais tridimensionalidade pra ele. E foi feito isso com a Chunin Bio. E é fantástico. Fantástico. Criar essa sketch pra fazer esse contexto, criar essa situação, dar mais camadas à personagem e utilizar de mais criatividade pra fazer uma nova situação pra esses personagens interagirem é fantástico. E aí a chuva de referência que os easter eggs ficam aí pela própria conta da situação. Então, uma excelente sketch, muito bem feita, muito divertida. E Mario e Mario Luigi. Não, Mario Luigi Brother e o Mario e Luigi Mario. É Mario Brothers e Mario Luigi Brothers de roupinha de banho. Fantástico. E a Princesa Zelda com a referência da Princesa Suya. Porque parece. Ela tá me parecendo a Frieren de Sossô no Frieren, mas tudo bem. Daí eu já não vou conseguir chegar nessa referência. Mas é pela cara de morta do Suya. Então, também pela cara de morta que eu pensei na Frieren. Entendi. Cara, é engraçado porque com o Missan a gente compara com Kaguya, mas essa sketch teve um efeito idêntico ao de Kaguya. Porque você tá rindo e conforme você tá rindo, você para pra ler o texto, você já começa a ficar, já bate a bad. Uma dicotomia em construção de primeiro plano que, cara, eu não sei o que sentir. A forma como eles contrastam isso é sacanagem. Você tá rindo, aí você olha pro texto, é a minha primeira vitória. Aí você entende o contexto, junta os pontos e você chora enquanto ri. E é aí que ele começa sutilmente a desenvolver um pouquinho de personagem secundário. Não é uma coisa que vocês devem esperar de todos os personagens secundários em Komi-san, mas o núcleo principal à volta da Komi-san, ou seja, tirando a Yandere, essa daí você joga fora, mas esses personagens que a gente vê com mais recorrência rondando a volta dela, tem essas sutis evoluções. Então, a gente começa dela como a Chunibyo, que tem esse jeito de... é o Chunibyo dela para ela tentar se expressar e tudo mais. E ela, vamos dizer assim, ela aos poucos vai conseguindo interagir normalmente e percebendo que ela consegue interagir normalmente com as pessoas, criando amizades. Ainda vai ter outras sketches dela com ela tendo um pouquinho mais de desenvolvimento e tudo mais, mas vamos dizer assim, é nesse nível. Quando perguntarem, desenvolvimento de personagem secundário em Komi-san, quando acontecer vai ser mais ou menos nesse nível. Nesse nível não, desse tipo. Sutil, leve, mas ainda assim perceptível.
o que pra mim pega nessa sketch, eu acho hiper interessante o que você falou, Maurício, mas o que me pega nesse sketch é a grande dicotomia que eu vivo entre, de um lado, os dois caras se quebrando no pau competitivamente, hiper sério, quase virando uma luta completa de Dragon Ball, do outro. Como é que anda? Como é que abaixa? Como é que solta poderzinho? Aquilo me pegou porque eu sou a comissão em muitos jogos. Eu não vou nem contar como é que eu sou nesses jogos, porque eu simplesmente não sei jogar. Eu não jogo. Eu vou te dar a dica. Farofa é o segredo. Só vai. Não pense e sinta. Basicamente isso. Eu adoraria sentir se eu tivesse a oportunidade de ter um jogo desse. Chame o Maurício pra jogar Smash, gente. Tá aí. Tá aí. 2 pontos. Eu não tenho nem console pra jogar esse negócio. Nem sei jogar esse negócio. 2 pontos rapidinho. Isso diz mais sobre o Rafa do que sobre a comissão. Primeiro ponto. E o segundo ponto, esqueci, vou tentar lembrar agora. Ah, tá, parabéns. Eu nunca neguei que isso... Por isso que eu falei. Isso me toca pessoalmente, Igor. Veja bem. Não, mas é muito legal porque quando o Comissão faz boas sketches nesse sentido, você sempre tem muitas coisas pra observar. Seja referências visuais, seja o próprio texto trabalhando, contextos sendo utilizados para criar piadas ou reflexões. É uma coisa multidisciplinar, multitarefas que Comissão faz de vez em quando, que Kaguya faz a todo momento, quando a gente entra em alguns tipos de sketches dessa. Por isso que é super interessante, porque você tem uma sketch que ela tem um valor pela própria piada, mas ela também tem um valor pela própria progressão narrativa que a Comissão traz. Então é interessante você ver uma sketch bem estruturada e divertida, que ela funciona por ela mesma, mas ela cria valores para os personagens que participam dela. E quando a Comissão faz isso, puta cara, é da hora. Tipo, você sai de lá com uma experiência a mais por você ver os personagens evoluindo, por você ver os personagens interagindo, cria não só uma percepção de acréscimo pela experiência que você tem pelo personagem, pelo carisma dele, mas também pela evolução narrativa que ele traz. Então, putz, isso é a química legal, isso daí é uma química boa quando ele consegue fazer. Não é sempre, e é um tipo de sketch que eu sinto falta, de verdade, que ele faça mais vezes, que ele se preocupe em fazer esse tipo de coisa pra falar, olha, isso daqui não é só uma história de sketches isoladas, que não tem problema nenhum em fazer, mas ele sabe fazer muito bem quando ele quer fazer a amarração da piada pela piada ou uma progressão narrativa em cima disso. É que diferente de Kaguya, que já desde o começo... Primeiro que já tem 2 personagens em Kaguya, desde o primeiro episódio já se seta 2 personagens ativamente agindo e interagindo e montando seus planos mirabolantes, aí no caso de Kaguya, para fazer um outro se confessar. Então você já tem ativamente em Kaguya, desde o primeiro episódio, 2 personagens ativos se desenvolvendo, interagindo com o resto do cast. Comissão, ele vai para outra linha, que é primeiro endeusar a Comissão e aos poucos, focando quase basicamente nela, mostrar bem lentamente, mas ainda progressivo, a evolução dessa personagem. Os personagens secundários são quase, como eu falei, repeti pela milésima vez, personagem secundário em Comissão é basicamente estereótipo, com um ou outro desenvolvimento pontual, que quando acontece, na maioria das vezes, é muito interessante, é muito bom, mas ainda assim são estereótipos que são colocados ali para fomentar algum desenvolvimento pessoal da Komi. Então, de novo, é esse esquema que a gente vai ver em Comissão do começo até o fim, praticamente. Você tem uma situação, essa situação está ligada a um estereótipo de um personagem, esse personagem vai aparecer, a interação com esse personagem vai fomentar alguma coisa com a Komi, e isso vai fomentar alguma pequena, leve, sutil progressão da Komi, que vai se somando ao longo dos episódios, e mais ou menos vai passando para a próxima sketch que ia aparecer na sequência aí, que é a de entregar lenço. Então você tem, não é um personagem novo, mas você tem a Najimi, o estereótipo dela de ser essa pessoa super social, mas ao mesmo tempo levemente traiçoeira, que deixa as coisas para o lado, empurra serviço para o outro.
ela joga esse serviço para a comissão tem problema de comunicação, mas a partir do momento que ela consegue fazer o primeiro, as coisas fluem e ela consegue cumprir o objetivo dela e você tem uma pequena evolução desse personagem atrelada a uma sketch cômica a parte inicial de como é que ela vai dar o primeiro passo para cumprir essa tarefa. E no final ele vai agregando personagens ali conforme for conveniente. Então, a comissão está em público fazendo alguma coisa. Aparece Yandere porque é a Stalker está sempre do lado da comissão, então você vê ela desde o início das primeiras sketches com a cabecinha lá no fundinho virado no muro, você já vê ela estava stalkeando ela. Depois ela aparece organizando a fila de todo mundo pegar lenço da comissão. Ou então no final da sketch, geralmente quando a comissão tá fazendo alguma coisa, o Tadano tá junto para dar suporte. Cadê o Tadano? Tava sempre ali, só que o Tadano sempre fica na situação mais desfavorável, e daí a gente vê a questão do urso. Então esse é o modelo de narrativa de comissão. Às vezes ele consegue dar esses acertos nível Kaguya, mas na maioria das vezes ele é um pouco mais mediano, mas mesmo assim eu gosto da maioria das sketches, porque quando ele consegue fazer um negócio assim, consegue me entreter muito com essas construções, e mesmo que quase tudo seja em prol de desenvolver alguma situação com a comissão, com a dificuldade de comunicação da comissão, ele ainda consegue ser bastante criativo para algumas coisas e ser um bom entretenimento. Falei demais. Não, falou bem, e faz sentido. Falou muito, mas falou bonito. Não, e outra, mais uma vez agradecer aos deuses por comissão ter uma produção excepcional. Porque muito disso se deve justamente pela leitura que tem o diretor de episódio, o storyboard, toda a construção visual, audiovisual, no caso, de comissão, porque tudo isso maximiza tanto, mas tanto tudo isso, cara, porque às vezes até piadas visuais, elas conseguem ser feitas porque tem como ser feito. Então você tem até a própria montagem do episódio como um todo, criando situações distintas e recursos distintos para trabalhar. Isso é ótimo, isso é excelente. E de fato, o comissão não precisa usar da mesma estrutura de Kaguya. Ele tem a sua própria estrutura e funciona perfeitamente bem. E deixa eu ver, faltou uma sketch pra gente falar alguma coisa do episódio 9 e 10? Vocês querem trazer mais algum ponto? Teve a sketch do festival esportivo, que foi comissão novamente com seus ângulos, porque ele precisa mostrar ângulo de personagem. Precisa ângulos quentes, né? O melhor daquilo era a legenda. A potência que ela tem nessa abertura de pernas, eu falo, tô vendo, potência, patrão. Ai, meu Deus. Detalhe, é anime, é roteiro, é direção, eu não falo nada, só estou aproveitando. É nesses momentos que comissão fala, é legal, eles conseguem ter um desenvolvimento de alguns personagens, umas sketches super legais, mas é anime, toma aí. Tome anime na tua cara, sabe? Tipo, nunca deixou de ser e ele sabe que o pessoal quer isso, né? Então ele vai lá e entrega. No mangá é pior? É a mesma coisa. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. O nível tá aí. Mas é justamente... O mangá, que eu teria que pegar cena por cena, porque faz muito tempo que eu li os capítulos equivalentes a esses episódios. Mas talvez alguns ângulos sejam um pouquinho mais recorrentes. Mas tá aí, o nível não muda muito. Mas é aquilo, nesse momento tinha o contexto, você está falando da abertura do alongamento. Se você está tirando outra coisa, aí o problema não é do autor que fez essas coisas. Entendi. Se você está tirando pro contexto errado, a culpa é sua de pensar errado. Cada um tira uma situação que quer do que ele está... Do gatilho que vem a ele, né? Assim como tá Exatamente. dando, ouve a Akome e usa o instinto superior e voa. Cara, inclusive, que montagem de cena. Que cena linda! Dele usando o instinto superior e correndo. Cara, que maravilhoso, que maravilhoso. Eu só estou decepcionado que ele não voou neste momento, você está completamente errado. Não, é verdade. Tinha que ter rasgado o tempo e espaço naquele momento, porque foi ali a motivação da vida dele pra ele fazer isso, né? Pode falar.
Não, é só pra dar um detalhe a mais nesse episódio, que o 10 foi um dos poucos que foi o episódio, a step principal que fez. O que explica ele tá até com uma qualidade acima da média, principalmente nesse que tem muito movimento micro específico que não precisaria fazer, mas tem. Pra deixar mais agregado do que já tem. Aí é bom, cara. É bom quando a gente tem esses episódios, assim, que são full trabalhados, como foi o primeiro. Porque o primeiro, ele setou o grau de qualidade de comissão. Aí os outros, obviamente, não tem essa full produção, mas eles trabalham muito bem com o que tem. E quando eles conseguem colocar mais gente pra trabalhar, mais momentos de sacugão na tela, é sempre muito bem-vindo. É muito bem feito esse nível de detalhe em primeiro plano, principalmente, e em segundo para compor cenário, para compor momento, para compor cenas que agregam bastante. Então, é sempre muito bom ver Komi-san tendo um nível de qualidade extremamente excepcional e muito acima da média do que geralmente a gente vê, que inclusive a média, infelizmente, está cada vez mais baixa. Tem pra hoje, só aceita. Pois é, cara, pois é. Então é isso.